Oi, Laura, boa tarde. Eu sou a Rafaela. Eu estou trabalhando no departamento social da Your Way Education e muito obrigada por aceitar fazer essa entrevista com a gente hoje. Eu gostaria que tu se apresentasse primeiro, falasse teu nome e depois a gente parte para as perguntas. Eu sou a Laura Viana, eu tenho 17 anos, eu sou brasileira, eu estava morando em Portugal e aí eu encontrei a Your Way e aí agora eu tô nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Eu já tô aqui faz uns 6 meses, ainda tenho mais uns 4 meses para ir e eu tô com uma família em Rushville, que é uma cidade bem pequenininha em Indiana. Ok, perfeito. Então, começando as perguntas. Como que foi o processo desde a candidatura até a chegada nos Estados Unidos? Se tu puder contar um pouco pra gente. Assim, a candidatura foi muito estressante, porque demorou muito tempo para eu ter uma família. Não é muito tempo, foi um tempo normal, só que para mim, naquela minha ansiedade, foi muito tempo na minha cabeça. Sim. Só que aí depois, quando você recebe o seu placement e a pessoa que você vai estar, e as fotos com a família, aí depois você tem a primeira reunião de Zoom ou de WhatsApp com a sua família, aí as coisas começam a aparecer meio realidade. Você fica, ui, meu Deus, o que eu tô fazendo? Dá aquele pânicozinho. Sim. E aí depois, quando eu vim pra cá, foi, assim, estranho porque foi menos estressante. Porque eu cheguei aqui e eu fiquei, ih, o que eu tô fazendo? Mas foi, tipo, super legal, porque era tudo muito novo e era tudo muita novidade. Então, foi super tranquilo quando eu cheguei. Sim. Baixa aquela ansiedade, daí tu já começa a se adaptar e já vê que se tornou realidade, cai a ficha, né? Finalmente aconteceu. Exato. Então, tu fez uma jornada em Washington, D.C., com a da Your Way, então queria que me contasse um pouco de como foi o programa e se tu gostou. Então, a viagem foi muito legal. A viagem foi o que acho que 4 noites e 3 dias. E era com todos os estudantes da FLAG. E acho que eram 300 ou 400 estudantes. Nossa, a maioria dos estudantes eram brasileiros. Uhum. Foi muito legal. Mas aquela viagem foi muito legal porque você ia se apresentando para as pessoas, você ia conversando com as pessoas. Tinha gente que era do Chile, do Japão, da China, da Coreia, da Suíça, sei lá, de qualquer lugar. E é muito legal porque você conhece pessoas que não são americanas, né? Porque quando você pensa no intercâmbio, você pensa, pô, eu vou conhecer as pessoas daquele país que eu tô indo. Sim. Mas na viagem, você conhece pessoas de qualquer lugar do mundo que você nunca veria ou teria a oportunidade de conhecer de outro jeito. Sim. E é muito legal. A gente faz várias atividades, é bem legal. Ai, que bom. Então foi aprovada, não gostou? Foi aprovada. Ok. E me conta um pouco das diferenças entre os sistemas de ensino de Portugal e dos Estados Unidos. O que tu percebeu que tem de diferente? Os professores, os amigos, enfim. Então, tem coisa que eu achei super diferente, tem coisa que é igual. Mas a primeira coisa que eu achei muito diferente é que aqui a gente não usa livro. Agora eu tô no iPad da escola, eles nos dão um iPad, isso é só na minha escola. Tem muitas outras pessoas que estão aqui nos Estados Unidos também que tem uma dinâmica escolar diferente. Mas na minha escola eles dão um iPad, aí alguns dos livros tem download no iPad, então você abre o livro virtual. E depois tem aula que realmente você não tem livro. Você não usa. Você usa o PowerPoint que o professor te dá, ou você tira nota, você só escreve e não tem livro. O que é super legal, porque aí a sua mochila não fica super pesada. Sim. Que é sempre bom. Mas outras coisas que também pode ser diferente em outras escolas, mas na minha, os professores parece que eles não ligam tanto pra você não estar atenta. Depende muito do professor, mas eles têm uma regra que você pode ficar só com um fone de ouvido. Você não pode ficar com os dois, você pode ficar com um. Eles deixam liberado, assim, se tu quiser ficar escutando música, tu pode... Eu acho isso muito estranho. Muito estranho. Sim. Porque em Portugal, às vezes, eles até reclamavam que a gente tava mascando chiclete. Aí aqui, às vezes, eles deixam a gente ficar com um fone de ouvido.
E tem Sim. professor que nem liga se você tá com os dois. Se você deita na sala, deita na sua mesa e começa a dormir. Tem professor que não liga. Sim. O que eu acho muito engraçado. E as pessoas prestam atenção? Como é nas aulas? O pessoal, por causa dessas regras, dessas, enfim, liberdades, não ligam muito como é? Eu acho que aí que é o que fica mais ou menos que nem Portugal, Brasil, qualquer lugar. Porque tem estudante que presta atenção e tem estudante que não. Sim. E aí, de qualquer jeito, em Portugal tinha gente que, sem chiclete, sem fone de ouvido, sem poder dormir, não prestava atenção de qualquer jeito. E aqui você só tem, é um pouco mais fácil, não presta atenção, mas tem gente que presta, tem gente que não presta. Então acaba que eu acho que é a mesma coisa, nesse nível. Sim. E quais as disciplinas que tu escolheu para participar aí nos Estados Unidos? Se tu escolheu algum esporte, algum clube que tu participa? Conta pra mim. Então, como eu vou ter o meu diploma daqui, eu tinha que tirar algumas disciplinas obrigatórias. Aí, essas são economia, governo americano, história americana, uma aula de inglês e eu acho que é isso. Aí depois eu podia escolher entre as outras que eu queria. Então eu escolhi AP Cálculo, porque eu queria voltar para Portugal e fazer o exame de matemática A, para depois entrar na faculdade. Então eu tô em AP Cálculo, eu tô em Biologia, esse semestre eu tô em Psicologia e eu acho que essas são as minhas aulas. Sim. Eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas acho que são essas. Tu é mais as exatas, então. Se eu voltar para Portugal para fazer exame de matemática. Infelizmente. Infelizmente. Ok. E quais são os teus planos e projetos para o segundo semestre do programa que tu está iniciando? Então, eu não tinha feito nenhum esporte ainda. E aí, esse semestre eu vou juntar a equipe de tênis. Todas as minhas amigas quase estão nessa equipe de tênis. Eu não sou boa de tênis, mas elas falaram que é mais por uma coisa social. Junto ao esporte que você faz amigo mais fácil, você consegue sair de casa e não ficar em casa o tempo todo, porque aqui, como você não tem carro, você não tem muito o que fazer se você não tem carona. Então, fazendo um esporte depois da escola deixa o seu dia mais legal, né? Vamos falar assim. Sim. Então, esse semestre eu vou entrar no tênis. Espero que isso corra bem. E eu quero aproveitar o restinho de tempo que eu tenho. Eu quero aproveitar o restinho de tempo que eu tenho. E basicamente isso. Ok, perfeito. E a respeito da língua do teu inglês, tu já falava inglês antes? Já tinha uma base? Como foi? E como tu acha que o teu inglês está agora, depois de ficar 6 meses nos Estados Unidos? Então, eu já tinha o meu inglês, já falava inglês. Eu não vou falar que eu era fluente, mas eu era praticamente. Eu já tô aprendendo inglês desde que eu tenho, acho que 3 anos. Então, já tinha já era acostumada com a língua. Só que desde que eu cheguei aqui, é aquilo. Você fala inglês o dia inteiro, toda hora, com todo mundo. Então, melhora muito. Melhora absurdo, porque tem vez agora que eu tô falando com os meus pais, tô falando em português, eu esqueço palavras em português, porque meu dia a dia é só em inglês. Eu falo no celular com pessoas em inglês, eu mando mensagem em inglês, falo com o professor em inglês, faço para casa e trabalho em inglês. É muito inglês. Sim, é o tempo inteiro, né? Tua vida tá aí, até o pensamento já é em inglês e tu não esquece as palavras, realmente, isso acontece. Mas melhora muito. Sim, e a respeito do sotaque, como é? Foi difícil o sotaque americano pra ti ou foi normal pra tu se acostumar? Assim, na região que eu vivo, eu acho que o sotaque foi bem tranquilo. Eu consigo entender quase tudo. Tem vezes que eu tenho que falar, você pode repetir essa palavra? Mas é pouquinho. Só que, por exemplo, quando a gente viajou, a gente foi um pouco mais pro sul. Eu não entendi nada que a garçonete estava falando comigo. Ela me perguntou o que eu queria comer, eu fiquei... Desculpa. Porque o sotaque do sul eu não entendi nada. Então acho que depende muito de onde você vai ficar, onde você vai ser placed. Mas pra mim foi bem tranquilo. Sim. Ok, perfeito. E como foi pra tu decidir estar nos Estados Unidos, ir para os Estados Unidos? Por que tu não decidiu outro país? Então, eu sempre quis ir para os Estados Unidos.
eu sempre tive esse sonho de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu pensei em outros países, por exemplo, na Austrália, só que, como eu estava em Portugal, o ano escolar de Portugal e da Austrália é diferente. Porque em Portugal o verão é no meio do ano, na Austrália o verão é no final do ano. E aí não ia dar certo, eu ia ter que voltar para Portugal e ainda fazer mais um ano de escola. Então eu falei, quer saber, eu vou me manter com os Estados Unidos mesmo. Era mais fácil, também era o sonho e a coisinha perfeita que eu já tinha na minha cabeça. Então, foi muito bom. Ok. E o que tu sentiu em relação a fazer novas amizades, se acostumar com os hábitos dos Estados Unidos? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? É aquilo, tem coisa que foi super fácil e tem coisa que eu acho estranha até hoje. Uma das coisas é a hora de jantar. Porque em Portugal, a gente jantava lá para as 9 da noite. A minha mãe chegava do trabalho, fazia comida e a gente jantava lá para as 9 da noite. Aqui, a gente janta às 6. O que eu acho muito estranho. Sim, muito cedo. É muito cedo, muito cedo. E depois chega às 10 da noite e você tá com fome de novo, mas tudo bem. Aí isso foi meio ruim de adaptar, mas agora já tá normal de novo. E de resto as coisas foram tranquilas, porque aquilo, quando você vem para outro país, você sabe que vai ter costumes diferentes e rotinas diferentes. Então, acho que se você manter uma mente aberta, que vai ter coisa que vai mudar e que você vai ter que adaptar, acho que você adapta com mais ou menos fácil. Sim. É questão de ir com a cabeça aberta mesmo, e encarar a experiência completa. Você vai de braço aberto e, olha, você caiu. Exato. E o que tu tá achando dessa experiência? Tu sente que tu mudou, que te transformou como pessoa? Como tá sendo até agora os teus feedbacks sobre ti mesma? Eu acho que eu mudei em algumas coisas e outras coisas não. Tipo, eu acho porque quando eu tava em Portugal, eu acho que era muito mais confortável ficar em casa. Porque eu tava em casa com minha família, com a minha mãe, com meu irmão, e tava super tranquilo. Aí aqui, a minha família é incrível. Só que às vezes eu quero sair de casa pra fazer outras coisas, conhecer outras pessoas, conhecer outras coisas. Então, eu acho que nisso, eu fiquei um pouco mais social nesse tipo de coisa. Eu quero mais sair de casa. E também, eu acho que eu fiquei mais social em si, porque eu tive que conhecer pessoas completamente novas. Então, eu acho que fica mais fácil de você fazer amigo, porque você tem alguma coisa que você pode falar que vai ser diferente. O que é meio estranho, mas assim, se você falar, eu sou do Brasil e de Portugal, você fica como assim? Você mora em Portugal? Como é que é Portugal? Como é que é o Brasil? Então é muito legal, porque as pessoas ficam interessadas em você, Sim. porque você é diferente, e aí você consegue fazer amizades muito legais, e eu acho que isso muda muito você, porque você faz amizades com pessoas que você nunca imaginou na vida. Então eu acho que isso me muda bastante. Sim, perfeito. E agora, uma última pergunta antes de tu fazer um tour pelo colégio. O que tu diria para as pessoas que desejam fazer intercâmbio? Faz. Faz e vai para onde for que você quer ir, qualquer país que você queira ir, vai com uma mente aberta. Não... Tem muitas pessoas que vão pensar de um jeito diferente que você, que vão ter ideais diferentes de você, mas isso é a minha opinião, em vez de ficar tão focado nessas coisas, foca mais na pessoa e quem ela é. Porque você é a pessoa nova e as pessoas já estão ali com as mesmas pessoas a vida inteira deles. Então, não chega julgando as pessoas, chega com uma mente aberta, porque eu acho que isso vai fazer eles te acolherem muito melhor. E é aquilo, aproveita. Vai pra jogo de futebol. O futebol americano, muito legal, jogos. Qualquer jogo assim da escola, vôlei, basquete, qualquer coisa, vai, porque é muito legal. E tenta sair de casa e fazer coisa e pedir pra sua família. Se você ficar com uma host family, pedir pra eles fazerem comida americana, ou você fazer comida do seu país, que isso é sempre legal, porque eles aproveitam a sua comida e a sua cultura. Então só vai com uma mente aberta e aproveita. Ok, perfeito. Então agora se tu puder mostrar um pouco aí das salas, dos corredores.
Eu não, acho que não vou poder entrar em nenhuma sala, mas eu posso mostrar um pouquinho. Agora eu tô numa salinha é uma região que tem tipo a sala dos counselors. Uhum. Então vai ter umas pessoas ali fora, só avisando. Ok. E aí eu vou ver se eu vou sair aqui e mostrar tipo a cafeteria e essas coisas assim. Ok, perfeito. Desligar meu vídeo rapidinho. Mr. Thompson. Vai! Deixa eu virar aqui minha câmera. Então, aqui é o corredor. Uma das entradas da escola é aquela dali. Aí ali do lado, daquele lado de lá é o office. E desse lado de cá é a parte que tem os counselors. Aí, daquele lado de lá, a gente tem a middle school, que é a parte que é da 8ª série pra baixo. E pra cá a gente tem a high school. E aqui é a cafeteria, que não tem ninguém agora, porque são 11 da manhã, mas é a cafeteria. Aqui na minha escola, essa cafeteria pode ser usada por qualquer série. Então você pode ser freshman, sophomore, junior, senior, você pode sentar aqui. E aí tem 3 tipos de comidas diferentes. Para aquele lado de lá que tá com uma gradezinha. Mas aí depois, lá na frente, tem os commons, que é a parte que só juniors e seniors podem sentar para comer. Mas tem um cafezinho que tem tipo batata frita, cookie, essas coisas assim, que vai chegar ali na frente. Pra minha direita tem escada, mas é só escada. Aqui é a parte que eu falei que é os commons, que é pra juniors e seniors sentar. E tem o cafezinho que vende café, vitamina e essas coisas assim. Muito legal. Aí aqui tem o Senior Hall, que é com os lockers de todos os seniors. Uhum. É igual de filme, de série. É igual de filme. E as salas de professores têm essa janelinha que nem no filme também. E aí aqui assim só um tanto de sala. E aí aqui pra cima tem eu posso mostrar esse daqui, mas depois não posso mostrar muito mais. Ok. Aqui pra cima a gente tem o Junior Hall, o Sophomore Hall e o Freshman Hall, que é onde tem os lockers do resto das pessoas. E também tem salas de aula dos professores em qualquer lugar. Aqui tem os lockers e ali assim para aquele lado tem o Sophomore e Freshman Halls. E aí é basicamente isso. Muito legal. Achei igualzinho de filme, me senti no filme dos Estados Unidos aí. É igualzinho de filme. E tem gente, se você tá no esporte, você decora o seu armário com tipo um painel do esporte que você tá. Ai, que legal. Eu acho muito legal. Sim. Alô? Que é muito legal. Mas aí essa é mais ou menos a escola. É isso? Então tá. Então, muito obrigada por ter participado na entrevista. Eu vou parar de gravar aqui. E muito sucesso nessa nova jornada. Já dá pra ver que tu tá muito feliz. Então... Deixa eu fazer isso, então. Pronto. Obrigada. Então aproveita, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela participação.